Contrariando as pesquisas e para surpresa do mundo inteiro, o magnata Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ele contou com o apoio maciço dos eleitores brancos, descontentes com as elites políticas e econômicas do país. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a correspondente Gislene Nogueira, que está no estado norte-americano do Colorado. Gislene, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Ainda não temos a contagem final dos votos. Restam números ainda para serem apurados. Até aqui, o republicano Donald Trump assegurou a vitória e tem 279 votos no colégio eleitoral. A democrata Hillary Clinton, 228. No discurso da vitória, Trump prometeu governar para todos os norte-americanos. Hillary lamentou que a campanha tenha dividido os Estados Unidos. A correspondente Leandra Felipe, que está em Atlanta, acompanhou o dia seguinte das votações. Hillary Clinton só se pronunciou oficialmente por volta das 11h30 da manhã no horário local. Ela já tinha sofrido uma primeira derrota para Barack Obama em 2008, mas disse que dessa vez foi mais difícil, porque chegou mais perto da vitória. Emocionada, afirmou que a derrota vai doer por muito tempo. A candidata derrotada desejou sucesso a Donald Trump. Ela lamentou que a nação esteja mais dividida do que se pensava. A Casa Branca confirmou que Obama já acertou o encontro amanhã com o presidente eleito para discutir um governo de transição. Obama disse que, apesar de os dois estarem em lados opostos, devem trabalhar para que a transição ocorra com tranquilidade. Sem nunca ter ocupado um cargo político, o multimilionário Donald Trump chega ao poder depois de uma campanha árdua. Primeiro, derrotou figuras importantes dentro da cúpula tradicional republicana. Depois, contrariou a maioria das análises que, do início ao fim, previam uma vitória de Hillary Clinton. Trump se reuniu hoje com partidários em Nova York e voltou a falar de Hillary Clinton. Reconheceu que ela trabalhou duro e manteve a mesma linha conciliadora adotada na madrugada no primeiro discurso. Nas primeiras palavras, como presidente eleito, Trump falou em união. Temos que ficar juntos, todos os republicanos e democratas. Agora é hora de unir o país. Em números, a vitória de Trump foi expressiva. Ainda que pelo voto popular, Hillary Clinton tenha tido uma vantagem de mais de 200 mil votos. Como a eleição é indireta, a vitória vem pela quantidade de delegados conquistados. Neste mapa é possível ver que Trump ganhou na maioria dos estados, inclusive nos chamados swing states, que estavam indefinidos, como a Carolina do Norte, a Flórida e Ohio. Os republicanos também conquistaram mais cadeiras no Congresso. São ao todo 51 senadores republicanos eleitos contra 47 democratas. Na Câmara dos Deputados, a maioria também será republicana, com 235 deputados, 44 a mais que os democratas. Além da disputa da eleição presidencial, os norte-americanos votaram em outros temas. Califórnia, Arizona, Massachusetts e Nevada aprovaram a venda da maconha. Flórida e Dakota do Norte aprovaram o uso recreativo da droga. Os eleitores californianos rejeitaram a abolição da pena de morte e também rejeitaram a obrigação de atores de filmes pornô de usarem camisinha. E o Colorado, aqui onde eu estou, aprovou a eutanásia para pacientes terminais. A vitória de Donald Trump surpreendeu a imprensa em todo o mundo. Alguns jornais chegaram a dizer que foi o triunfo de uma catástrofe. A correspondente Aline Moraes tem os detalhes. Nos Estados Unidos, o jornal The Washington Post destaca que o resultado das eleições promete modificar totalmente o panorama político nos Estados Unidos. Segundo a análise feita pelo Boston Globe, a vitória de Trump mostra a vontade feroz de mudança nos norte-americanos, que de tão frustrados preferiram lançar os dados ao desconhecido do que se manter com o status quo. O New York Times também atribuiu o triunfo de Trump a uma forte rejeição às forças políticas estabelecidas. No editorial, o jornal destaca que ninguém sabe de fato quem ele é e como governará, mas o que se sabe é que Trump é o presidente eleito mais despreparado da história.
Com o título Um Futuro Sombrio, o jornal El Universal do México diz em editorial que o povo estadunidense elegeu o caminho do racismo, do ódio e da intolerância. Na China, o jornal em inglês Global Times diz que são incertas a política externa e as relações entre os dois países, principalmente do ponto de vista econômico. Aqui na Europa, a vitória de Trump também foi recebida como um grande choque. A eleição do republicano levanta muitas incertezas e é considerada mais uma vitória da direita populista, que também tem avançado em terreno europeu. Como isso pôde acontecer? Perguntou o site do jornal alemão Die Welt. Para o também alemão Frankfurter Allgemeine, o populismo e o nacionalismo econômico do republicano foram muito bem recebidos por aqueles que não se sentiam representados pela elite política, econômica e cultural dos Estados Unidos. O britânico The Guardian chamou a eleição de Donald Trump de terremoto político global. E o espanhol El País destacou o receio de que Trump, que já se declarou cético em relação ao tema mudanças climáticas, possa cancelar o Acordo Climático de Paris, que acabou de entrar em vigor.